boa noite. Olá, graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida, Amém. sobre a sua casa, sobre a sua família, seu casamento, seus negócios. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Você que vai entrar, que vai já estar aí conosco, que vai se chegando aí para conosco. Você que vai estar nesse culto, segunda-feira. Que bom, né? Que prazer poder estar com vocês novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi a sua segunda-feira? Deus cuidou de você, Deus está no controle. Boa noite, Cíntia Arlene. Deus abençoe você, sua vida, seu coração. Boa noite a todos que vão se achegar, que vai se alimentar da palavra de Deus. Que a palavra do Senhor venha com poder, com graça, com virtude. Que a palavra do Senhor venha com muita unção nesta noite para alcançar os nossos corações. Boa noite, Fernanda Miranda. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua vida, seu esposo, seus filhos, seu trabalho, Fernanda. Deus abençoe vocês. Que vocês sejam tocados pela graça de Deus. Que vocês sejam envolvidos pelo amor de Deus. Que vocês sejam cheios da virtude do Senhor. Louvado seja o nome, engrandecido seja o nome do Senhor. Tia Odete, boa noite, tia Odete. Deus abençoe sua vida. Boa noite, Paulinha. Deus abençoe teu coração, querida. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida de cada um de vocês, meus irmãos amados. Boa noite, Antônio Carlos. Deus abençoe sua vida. Que a paz de Cristo seja sobre o seu coração. Boa noite, Rita, querida. Deus abençoe você, o Marcos. Deus abençoe seus netos, Rita. Deus abençoe sua família, querida. Boa noite, Judite, minha irmã. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre o seu lar, seus filhos, seu esposo. Que bom poder estar aqui com vocês nessa segunda-feira, né, para a gente meditar na palavra de Deus, para nós meditarmos naquilo que o Senhor vai falar conosco. Amém? Hoje nós não temos o louvor, né? Nossos irmãos para tocar, mas estamos aqui. A nossa canção, a nossa adoração vem do nosso coração. Boa noite, João e Sirlene. Boa noite, Ana Paula Andrade. Deus abençoe você, Ana Paula. Deus abençoe sua família, suas vidas. Vamos partilhar essa live, vamos convidar nossos amigos, vamos convidar as nossas salas de bate-papo, vamos evangelizar, vamos levar essa palavra, talvez, né, essa família, esse amigo seu está precisando nessa noite de ouvir essa palavra que vai ser ministrada. E nós somos agentes de transformação, nós somos um canal de bênção para levar, e você compartilhando, você vai estar abençoando essas vidas, amém? Eu quero convidar você, juntamente comigo, para nós abrirmos no Salmo 93. Eu gosto muito de ler Salmos, eu gosto muito de começar com Salmos, porque ele expressa, né? O salmista expressa aqui a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus e a majestade de um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que se importa comigo, com você, um Deus que se importa conosco, que nos vê e que nos atende a cada dia, a cada manhã suas misericórdias se renovam e durante a noite nós podemos agradecer e salmodiar o Senhor, porque Ele nos ajudou até aqui, amém, meus queridos? Grande é o Senhor, grande é o seu poder. Creia nisso pela fé, que você possa invocar o nome do Senhor, que você possa receber das virtudes, receber da unção, o azeite sobre a sua cabeça nessa noite, e que você veja descer pelas suas orlas, pelas suas vestimentas, por todo o seu corpo, pela sua casa, para a sua família, que você tenha muito azeite, que você tenha muito óleo para poder partilhar com aqueles que você ama nesses dias, né? Tão incertos, tão difíceis, né? Que muitos estão vivendo, mas também dias de muita esperança, dias de muita expectativa. Boa noite, Pedro Freire. Deus abençoe você, Pedro. Pede para
como que chama? Eu esqueci o nome da sua esposa, Pedro. Pede para ela ligar para mim, eu quero falar com ela, tá bom? Andréia. Pedro, pede para Andréia falar comigo. Vovó tá fazendo uma live, não pode falar agora. Não pode falar agora. Vou te dar meu celular, tá bom? Mas eu vou abaixar. Tá bom. Fala baixinho. Essa é a minha neta aqui, gente. É a Mariana, que é a carinha dela aqui, ó. Hoje ela tá aqui, né? Ela está aqui esse final de semana e ela não aguenta, né? Ela vai chamar, vai assim participar conosco, né? Boa noite, Karina Marques. Deus abençoe sua vida. Raquel Silva, Deus abençoe você, querida. Ney Facioli, Deus abençoe vocês. Um grande beijo no coração de todos vocês. Vamos ler então Salmo 93. Amém? O poder e a majestade de Deus. Nos fala assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Desde a antiguidade, e firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimo são os teus testemunhos, e a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus, queridos. Olha, o Senhor é mais poderoso, o Senhor que está nas alturas, Ele é mais poderoso do que o bramido de muitas águas, do que o tumulto de muitas águas. Oh, Deus soberano, olha que Deus mais maravilhoso. Ele firmou o mundo que não vacila. Graças a Deus, está sob o controle, sobre o comando desse Deus. Ele é soberano, queridos. Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é esplêndido, Ele é magnífico. Ele sustenta a sua vida, Ele sustenta toda a terra, Ele sustenta nosso coração, a nossa alma, nosso espírito. Ele te carrega no colo quando você não consegue caminhar. Quando você precisa de um colo, Ele é o colo que você precisa. Quando você precisa do consolo, Ele é o consolo que você precisa. Quando você precisa de ajuda, Ele é a ajuda que você precisa. Clame a Ele, busque a Ele. Ele é majestoso, Ele se revestiu de majestade e de poder se revestiu nosso Senhor. Ele é todo poderoso, Ele está revestido de glória, Ele está revestido de majestade, Ele está revestido de esplendor. Olha, o salmista, ele faz essa poesia, ele faz esse cântico ao Senhor. Senhor, quão majestoso e grande é o Senhor. Senhor, queremos nós alcançar, queremos nós, Senhor, ir nesse lugar tão profundo, tão maravilhoso, de tanta intimidade e nos embriagar dessa presença do Senhor, nos embriagar do amor de Deus, nos embriagar da misericórdia, da fidelidade de Deus, nos embriagar do esplendor, da formosura, das virtudes que é o nosso Deus. Está no colo dele, está nos braços dele, receber o consolo, receber o conforto, receber tudo aquilo que nós a cada dia esperamos. Amém, meus queridos, que você possa mergulhar nessas águas profundas, que você possa mergulhar nesse esplendor, que você possa sentir aí na sua casa, que você possa sentir aí no seu momento de reflexão, de comunhão, leitura da palavra, ministração da palavra, que o próprio Espírito Santo de Deus venha tomar o nosso coração, que o próprio Espírito Santo venha tomar a nossa mente,
que o próprio Espírito Santo venha ministrar sobre nós nessa noite. Eu quero mais da presença dele. Eu preciso mais da presença de Deus. Eu desejo muito mais da presença de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede dele. Eu tenho fome e sede da presença dele. Eu tenho fome e sede de sentir o toque dele. Eu tenho fome e sede de sentir a presença desse Jesus maravilhoso, glorioso. Amém, queridos? Que você receba, que você sinta tudo isso aí na sua casa, assim como nós estamos aqui sentindo. Quebrantado o nosso coração está, a terra do nosso coração está preparada para receber a palavra de Deus. Deus abençoe Maria Pinheiro, que a paz de Cristo invada teu coração, que a paz de Cristo invada a tua casa, que as virtudes do Espírito Santo possa fluir de todo o coração aí, sabe, junto com você. Vamos passar para a palavra, vamos ser ministrados mais uma vez pela grandeza da palavra de Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus reine sobre a sua vida, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, governe, né, os nossos corações, nossos relacionamentos, nosso viver. Amém, Sim, irmão? meu Deus. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Ageu, profeta Ageu. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 2 ao 15. E que essa palavra possa gerar em nós um reboliço, uma transformação, uma mudança de mente, uma metanoia, que nos dê asas para voar, que nos leve para o oceano azul, né? No convite de Jesus, de andar sobre as águas. Amém? Ageu, capítulo 1, do verso 2 ao 15. Diz assim a palavra. Assim, verso 2, capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho
da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Pai, nós estamos reunidos para cultuar o Senhor. Da verdade, Espírito Inclinamos o nosso coração, a nossa mente em adoração ao Senhor. de revelação, Que o Senhor encontre em nós um trono, do conhecimento. um trono onde o Senhor possa habitar, o Senhor possa estar. Somos E a tua casa, Senhor. Somos que a tua todos os nossos sentidos estejam agora limpos, preparados para ouvir a tua voz, para receber do teu Espírito, para receber da tua voz. Fala conosco nessa noite, gera em nós, Pai, transformação, metanoia, mudança de mente, como aconteceu com esse povo que temeu, por isso parou e ouviu o Senhor e mudaram o seu destino e mudaram a sua trajetória. Faça o mesmo conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, você viu lá pela manhã, você recebeu aí, ouviu no Facebook, o nosso spoiler, o título da mensagem, muito sugestivo, instigativo para nós. O que vem primeiro? O que vem no meu coração, na minha mente primeiro? O que ocupa espaço na minha vida em primeiro lugar? Sobre um projeto de construção, alguma coisa tem que ser primeiro. E no spoiler tem um pedreiro levantando um muro. Pode ser um muro, pode ser uma parede de uma casa. A foto não é abrangente, mas lá tem a massa e o tijolo. Se pensarmos só nos dois, o que ele coloca primeiro? A massa ou o tijolo? E essa resposta eu preciso saber. Porque se eu fizer errado, amanhã pode desmoronar. Agora, eu queria aqui pensar com você numa casa, a nossa casa de morada. O que vem primeiro? Né? Nós sabemos, eu não sou pedreiro, não preciso ser pedreiro, você não precisa ser pedreiro. Primeiro se faz o alicerce. Sim. Depois se levanta as paredes. Depois coloca a laje. Depois coloca o telhado. Depois começa a dar o acabamento. Eu não posso levantar as paredes sem um alicerce. A casa vai cair. Então, a pergunta para nós é: o que vem primeiro? Né? O que eu preciso construir primeiro? E aqui nós vamos ver algo que aconteceu aqui, que eram sinais, que eram a volta, a libertação do povo que estava cativo na Babilônia, que voltava para Judá e para Jerusalém. E alguns acontecimentos, e nós vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós aqui nessa noite. Deixa eu te falar algo para você se posicionar. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento, as guerras, as lutas, o sistema de crença ali, eles eram literais. Quando lá no Velho Testamento a lei dizia assim: não matarás, ela era apenas algo externo. Se eu não matasse ninguém na espada, num tiro, numa paulada, eu não era assassino. Mas tudo isso apontava para a vinda de Jesus. E quando Jesus vem na terra, ele ali orientando seus discípulos, deixando a mensagem dele para a igreja, né? Para a igreja dele, que sou eu e é você. Ele diz: olha, eu não vim para revogar a lei, eu vim para completar a lei. Lá na lei diz assim: se não matar, não assassina, né? Era algo literal. Agora eu te digo, Jesus disse, se você matar uma pessoa no seu coração, você é assassino, tão quanto aquele que o faz literalmente. Se você desejar uma mulher no seu coração e adulterar com ela no seu coração, na sua mente, você é adúltero tanto quanto aquele que pratica. É verdade. Então ele completou a lei. Então, quando nós lemos esse texto, ele estava falando de algo literal. E agora ele tem uma implicação muito mais profunda, porque agora ele tem o sentido também espiritual. Amém? Amém. Então, isso aqui aconteceu por volta do ano 520 a.C. O povo estava cativo na Babilônia. O povo começa a retornar para Jerusalém e Judá. E Deus levanta ali homens, Neemias que vai levantar os muros. Ele levanta Esdras que vai falar do templo, da reconstrução do templo.
E aí de repente ele levanta o profeta Ageu, porque eles começam a voltar no ano 520, reconstrói os muros, e a instrução é de reconstruir o templo do Senhor que estava destruído. Tinha sido saqueado pelos assírios, né, por Nabucodonosor, tinha sido... E aí o que acontece? O povo vem com essa incumbência, reconstrói os muros, está tudo ali sendo feito, mas algo acontece. Se passam 17 anos, né? E o templo está parado. As pessoas voltaram do cativeiro e cada uma está cuidando da sua vida, da sua plantação, da sua casa, dos seus negócios, das coisas rotineiras do dia a dia, alcançando sucesso, construindo, edificando, mas o templo do Senhor estava parado, estava em ruína. Tanto na visitação quanto no investimento para que o templo fosse reconstruído. E aí Deus então levanta o profeta Ageu para trazer uma mensagem para o povo. E ele fala com o povo e o povo diz assim, olha, não é tempo de fazer isso. E Deus usa o profeta para falar o que ele disse. Ele falou, olha, as casas de vocês estão enfeitadas, estão bem construídas, estão edificadas, estão apaineladas, estão cheias de coisas. Tem coisas até desnecessárias, enquanto isso a minha casa está em ruína. Né? Então, há uma exortação, Deus levanta um profeta, o profeta Ageu, para trazer essa exortação para o povo. E porque o templo, no Velho Testamento, simbolizava a presença de Deus. Sim. E quando o povo não dava importância, tratou com indiferença, com pouco caso, significa, olha, nós estamos tendo sucesso, está tudo bem na nossa vida, está tudo em paz, nós estamos com saúde, nós estamos construindo, o Senhor não faz falta, nós não precisamos, deixa o tempo, a hora que a gente precisar a gente faz. Sim. Essa era a mensagem. Então Deus usa Ageu para falar com o povo, e ele diz assim, olha, vocês dizem que não é tempo de edificar a casa de Deus? Assim diz o Senhor, é tempo de cada um de vocês andarem em suas casas forradas? É ao mesmo tempo que a minha casa permanece um deserto? E aí o profeta vai falar, olha, vocês precisam se lembrar das coisas passadas, porque a nossa memória, às vezes ela é curta quando nos interessa. E aí Deus usa o profeta para lembrá-los. E ele diz assim, olha, queria que você prestasse muita atenção nisso. Nós já lemos o texto, agora eu estou te explicando o texto. Diz assim, primeiro ele abre dizendo assim, observe os seus caminhos, observem a sua jornada, prestem atenção, se lembrem, observem. A minha casa permanece em ruínas, enquanto a de vocês estão edificadas e apaineladas. Mas enquanto isso, vocês têm semeado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário é semelhante a um homem que recebe e coloca em um saco furado. E aí ele termina, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso caminho. Olha a perfeição da profecia. Olha a perfeição de Deus falar com o povo. Ele abre uma palavra de alerta, falando para eles considerar o passado. Ele diz assim, observem os caminhos. E depois que ele relembra o caminho, ele termina, fecha, dizendo assim, considerai o vosso caminho. Considerem os resultados. Considerem a falta que eu faço. Considerem a minha bênção, a minha presença, a falta que faz na vida de vocês, porque vocês realizam coisas, mas não é suficiente. A comida não sacia, a veste não aquece, o dinheiro não faz fartura, né? É como se estivesse colocando num saco furado, ele vai se esvair, de repente você olha e fala, nossa, acabou, com o que eu gastei? Sim. Né? É a farmácia que rouba, é a traça que corrói. E então Deus trouxe uma palavra de alerta para o povo, para um despertamento,
Porque o povo estava tratando com Deus, lidando com as coisas do reino de Deus, com a presença do próprio Deus, com algo que diante de Deus é abominável, irmão. A indiferença. Vocês estão dando de ombros para a minha casa, para o templo, para a construção do templo, para a edificação do templo, para a minha presença no meio de vocês. Eu libertei vocês, trouxe de volta para reconstruir a cidade, para reconstruir a vida de vocês, e agora vocês me tratam com indiferença. Por isso as coisas de vocês estão assim. Observem o caminho, considera o que está acontecendo, prestem atenção, ouçam. Então Deus olhava do alto e via cada um edificando sua casa, correndo atrás dos seus interesses, mas deixando a casa de Deus em ruína. Agora aqui é que o bicho pega. Aqui eu quero trazer para as nossas vidas. Como isso era literal, estava falando do templo do Senhor. Sim. E nós hoje temos o templo onde a gente congrega. Sim. Às vezes prédio próprio, às vezes alugado. Mas a tratativa aqui, ela apontava para aquilo que iria se completar em Cristo Jesus. Então, a tratativa aqui, e que se aplica hoje para mim e para você, é sobre a minha vida e a sua vida. Sim. Né? Essa profecia, ela nos revela que a casa dele, que aqui o próprio Deus está reclamando, que está em ruínas, que está sem os reparos, sem o cuidado, sem a primazia, está sendo tratada com indiferença, sou eu e você. Deus. Porque se eu for a morada dele, a habitação do Espírito Santo, que é o projeto de Deus, que é aquilo que se cumpriu em Cristo Jesus, nós vamos ver isso daqui a pouco. Se isso aqui, ele ocupa o primeiro lugar, ela está, quando eu congrego, e o outro meu irmão congrega também, já restaurado, nós vamos trazer um avivamento sobre essa terra, e a igreja vai trazer um despertamento, um banho de amor e da graça do Senhor e da misericórdia do Senhor. Sim. A glória dele vai se manifestar em toda a terra. Sim. Então, a casa é o símbolo do homem, a morada de Deus. Quando nós cuidamos da nossa casa, cuidamos dos nossos desejos, das nossas vaidades, esquecemos de cuidar da casa de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Sim. Então, o que isso aqui apontava e o que fala comigo e com você hoje é que nós estamos gastando o tempo, a energia, a sabedoria, a inteligência, os dons que Deus nos dá, o discernimento, a capacitação, a porta aberta, o caminho aplainado, a semente que multiplica, tudo nós estamos usando. Mas como eu vou conquistando, eu vou fazendo o meu lazer, a minha recreação, as minhas conquistas, o meu sucesso, os aplausos que eu recebo, eu vou deixando a casa de Deus aqui dentro em ruína. Sim, sem e vai ficando aquele vazio. Sim. E o que o profeta falou para aquele povo, hoje Deus está falando para mim e para você. Então, eu conquisto, mas aquilo não me sacia. Sim. Eu conquisto, mas aquilo vaza no meio dos meus dedos. Eu conquisto às vezes na área do dinheiro, mas eu perco meu casamento. Eu conquisto, mas eu perco os meus filhos, ou para droga, porque não vi crescer, ou porque não tem mais um relacionamento de pais e filhos, e vazou no meio dos dedos. Por quê? Porque a casa de Deus ficou em ruína. Aquele espaço dos ruach de Deus, quando Ele me criou e te criou a imagem e semelhança dEle, para ser templo e habitação do seu Espírito, onde Ele teria a primazia, onde Ele ocuparia o primeiro lugar, o trono do nosso coração, está em ruína, porque eu cuidei de tudo. É como se a gente cuidasse dos pulmões, dos rins, do fígado, do intestino, da beleza estética, dos dentes, dos olhos, do tato, do paladar, da respiração, mas a gente esquecesse que precisasse que o que é essencial e que bombeia todos esses órgãos é o coração. Sim.
Então nós damos de ombro para Deus. E é isso que o profeta estava cobrando. Vocês estão construindo, vocês estão fazendo, mas vocês esqueceram de mim. A minha casa está em ruína. Então, como aquele povo adoraria a Deus sem um lugar, sem uma casa? Como aquele povo celebraria as festas sem a casa? Como faria a expiação de pecado, o sacrifício, o arrependimento sem aquela casa? Naquele tempo era literal, hoje é aqui dentro, é cada um. Examine-se o homem a si mesmo. Mas se não tiver esse espaço, se esse lugar não tiver cuidado, não tiver preparado, não tiver um convite para ele entrar, ele diz que está à porta e ele bate. Se eu abrir, ele entra e ceia comigo. Então esse lugar precisa estar limpo. Altar que tem cinza não pega fogo, irmão. É verdade. Tem que tirar. Tem que tirar a cinza. E todo dia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acender o fogo. Olha a instrução que foi dada aqui. Olha aqui. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. Subir ao monte, está falando de um sacrifício, está falando de uma entrega, de um lugar alto, um lugar onde Ele está no lugar mais alto. Trazei madeira, a madeira que vai queimar para subir um cheiro suave. A minha vida, a minha santidade, a minha entrega, o meu perdão, o meu arrependimento. Eu preciso acender esse fogo, eu preciso dessas renúncias. Depois ele diz assim, subir ao monte, trazei madeira e edificar a casa. Edificar uma casa, irmão, dá trabalho. Você tem que fazer as brocas, você tem que fazer o alicerce, você tem que botar a ferragem, amarrar a ferragem, você tem que amassar o concreto, você tem que fazer as formas, você tem que encher as formas, você tem que esperar secar, você tem que agora começar a entijolar junto com a massa, depois você tem que fazer aquelas colunas para poder encher. Dá muito trabalho. E ele diz assim, olha, edificai a casa e dela me agradarei e serei glorificado. Aleluia. Diz o Senhor. Oh Deus. Sabe? É uma renúncia diária. Por isso Jesus falou assim, olha, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que nós temos que prestar um culto racional a Deus, diário, com a mente transformada, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu conquisto, com os talentos que eu tenho, e tudo isso, porque a palavra culto vem do cultivo, cultivo vem de cultivar a terra, eu planto, eu agoo, eu depois colho, depois eu aro a terra de novo, então essa palavra culto vem da palavra cultivar. Então no seu talento, na sua profissão, enquanto você compra, enquanto você vende, enquanto você constrói, enquanto você viaja, enquanto você cultiva para trazer o sustento, você cultua a Deus. Aleluia. Você vai criando um lugar para ele morar, para ele ter uma morada dentro de você. E ele diz algo, quando nós não fazemos isso, né? O que acontece? Por que você semeia muito e colhe pouco? Por que você come e não se farta? Por que você bebe e não sacia? Porque você veste e ninguém se aquece? Porque o salário se esvai, parece que está num saco furado. Verso 10. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Oh meu Deus, tem irmão, de nós, Pai. Parece que a gente faz as coisas e realiza sem Deus. Mas Jesus, em Mateus 7, 24 a 27, ele fala dos dois caminhos. Aquele que edificou na areia, aquele que edificou na rocha. Nada podemos fazer sem ele. Ele falou em João 15, na videira, ele falou assim, nada podeis fazer sem mim. Ah, mas eu faço, eu construo, eu abri uma empresa, eu montei um negócio, ganhei dinheiro, mas está na areia, irmão. Está vazio.
E a qualquer hora que ele, como ele não tem uma morada em você, porque ele não tem, a casa está em ruína, sabe o que vai acontecer? Ele vai reter o orvalho. Sim. A terra vai reter os frutos. Ele vai fazer vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre a comida, o cereal, sobre o vinho. Está falando que a alegria vai murchar, que você não vai ter alegria. Sobre o azeite, você não vai ter mais unção. Sobre o que a terra produz, sobre as amizades, sobre os relacionamentos, sobre os homens, sobre os animais, vai minguar no curral. E sobre todo o trabalho das suas mãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Sabe, irmão, nós já ministramos aqui nessas lives sobre o orvalho. O orvalho que cai toda noite. É ele que faz a semente multiplicar na terra, produzir. E ele diz, olha, por isso os céus sobre vós retêm o orvalho. Basta Deus reter o orvalho. E ele retém por causa da indiferença com que nós o tratamos. Porque ele não tem espaço na nossa vida. Porque ele não tem um altar, né, pastora, para ele habitar. Porque o desejo dele é morar em nós. Né? Deus está dizendo, eu não prospero nada do que vocês estão fazendo aqui nesse verso 10. Mas quem disse que o povo quer saber disso? Quem disse que nós queremos edificar essa casa para Deus? O povo que quer ser liberto do cativeiro da Babilônia, que quer ser liberto do Egito, mas quando estão livres não querem cuidar das coisas do Senhor. É verdade. Mas você pode estar perguntando, pastor, mas como que eu construo essa casa, essa habitação do Senhor? Como nós devemos edificar? Quem é o arquiteto? Onde está a planta? Por isso que nós precisamos da palavra. Aqui, meu irmão, os evangelhos descrevem detalhadamente a casa que Deus quer habitar. Jesus ensinou, está nos 4 evangelhos. Jesus deixou o manual completo da edificação da casa de Deus. As cartas dos apóstolos, todas elas, falam dessa edificação. As cartas de Paulo falam dessa edificação. Deus está edificando uma casa para morar desde o início dos séculos. Sempre foi o desejo de Deus. E eu e você, nós somos a casa de Deus. O termo profético usado na Bíblia para a morada de Deus. Na Bíblia diz assim que nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Anota aí o que diz Efésios 2:22. Presta atenção, irmão. Não estou falando nenhuma heresia. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Nele, vocês também estão sendo, nele, Jesus Cristo, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Oh, glória a Deus. Sabe, aleluia, irmão? Essa morada, essa casa. Então nós muitas vezes somos iludidos pelo mundo, somos induzidos a correr atrás dos nossos negócios e das vaidades temporais. O mundo nos fala que temos que ser, temos que fazer. Esse câncer do coach, né, que já adentrou inclusive nas igrejas, que leva as pessoas a edificar casas de barro para Deus. Porque eu faço, eu consigo, é a minha capacidade, é o meu sucesso, é a minha fama. E isso tem atraído, né, nós temos sido atraídos muitas vezes a Deus pelas necessidades pessoais. Estamos vivendo em dias que o faraó lá do Egito, né, do nosso século, dobrou a carga de trabalho. Ninguém mais tem tempo para nada. Lembra quando Moisés pediu para o faraó deixar o povo ir para o deserto para encontrar com seu Deus? Não, o povo está ocioso, eu vou dobrar a carga de trabalho. Aumentou a cota. E o mundo faz isso conosco, irmão. Tem um faraó para roubar o nosso tempo, o tempo com a família, o tempo para Deus, o tempo para ir na igreja, o tempo para reunir em família, para sentar na mesa, o tempo para meditar na palavra, o tempo, essa moeda tão preciosa. Faraó, ele vem com uma cota cada dia maior. Você cumpre aquela cota, né? Ele já estabelece uma outra maior, sobe 10%. Você cumpre aquela, ele aumenta 10%. E isso não tem fim, e era assim.
É assim, Satanás não muda a estratégia dele para não ter tempo de edificar essa casa para o Senhor. Nós ficamos cuidando, correndo atrás de construir a nossa casa. Nossa casa enfeitada, painelada, sabe, toda cheia de pompa, mas a casa do Senhor está em ruína. A reclamação de Deus hoje para mim e para você que estamos aqui ouvindo essa palavra é: a minha casa está ficando em segundo lugar. Por isso a pergunta, meu irmão, dessa mensagem, e essa resposta só cada um de nós pode dar. Entra no teu quarto, fecha a porta e responde para ele. Ele está te perguntando nessa noite o que vem primeiro. Aquilo que é meu, aquilo que é seu, aquilo que nós construímos, que é circunstancial, que é passageiro, que vai ficar tudo aqui. Ou primeiro, eu quero construir essa casa onde ele vai morar, porque ele estando aqui eu não vou ter falta de nada, eu vou estar ligado na fonte, daqui vai fluir um rio de água viva, aqui tem o pão da vida, aqui tem a água viva, aleluia, aqui tem o autor da vida, glória aqui eu tenho a esperança da vida eterna, aqui eu tenho a instrução do Senhor, aqui o Espírito Santo me guia, me conduz. Aqui eu me torno um cidadão do céu. Eu sei que tudo aqui é passageiro. A minha ganância vai embora, o meu orgulho cai por terra, sabe, o perdão toma conta, o amor me inunda. Amém. Por quê? Porque o príncipe da paz, porque amém, o espírito de discernimento, glória, o conselheiro, o pai da eternidade, ele vai habitar, ele vai morar aqui dentro de mim, dentro de você. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao teu santo nome. E Faraó, irmão, ele fez algo muito desastroso nesse século. Ele usou a figura do Faraó, que pode ser a figura do seu patrão. Se você trabalha no banco, né, você sabe, se é funcionário de um banco, eles te dão cota o tempo inteiro. Você tem que bater meta. Chega nos últimos 5 dias, 10 dias, vira um desespero. Tem gente que entra em depressão, em estresse, porque está longe de cumprir a cota. Sim. E há o risco de ser mandado embora. E há um comparativo, ele é chamado numa reunião, um gráfico é mostrado para ele. Mas ele cumpre aquela meta, né, a duras penas, sacrificando a sua casa, a sua família, para não perder o emprego. Quando é no outro mês, a meta é aumentada. É o sistema desse mundo. E para aquela ala que não está trabalhando, que teria o tempo ocioso e que poderia edificar a casa, o Faraó fez o seguinte, né? Que é o príncipe desse século. Ele cegou tanto, né? E ofereceu tanto entretenimento, que é o quê? A YouTube, o Facebook, o Instagram, TV a cabo, HBO, Netflix, Amazon Prime, internet, por aí vai. Para quê? Para ocupar o tempo. Sim, para nos distrair. Né? A Netflix lança lá uma série, já faz a primeira temporada com 10 episódios e termina ali os 10 episódios num momento que você seguiu os 10 episódios e está muito interessante. Você já fica com a expectativa esperando e já anuncia que logo vai começar a segunda temporada, a terceira, a quarta e a coisa não tem fim, porque nos escraviza, irmão. E muitas pessoas estão presas nisso. Muitas pessoas estão com isso. Eu aprendi algo esses dias e eu queria partilhar com você isso aqui. Me entenda, por favor, em nome de Jesus. Eu não estou falando que a gente não pode assistir. Mas deixa eu te falar algo. Vamos imaginar que uma série dessa, ou qualquer ferramenta dessa, é uma barra de chocolate. O que vai acontecer se você comer só chocolate todo dia? Você vai estar desnutrido, você vai estar com desequilíbrio no seu corpo e provavelmente você vai ter diabetes. Por quê? Porque você precisa da verdura, você precisa do arroz, você precisa do feijão, você precisa daquilo do dia a dia. O chocolate é uma sobremesa, é um pouquinho cada dia. Mas ele não pode ser o prato principal. Sim. Então, essas coisas não podem ocupar a sua vida. Essas coisas não podem roubar o seu tempo. Ele pode ser para aquela pitada do lazer, do entretenimento, da recreação, mas o edificar a família, o construir a casa de Deus, ao ter tempo para o evangelho, ao ter tempo para visitar o órfão, a viúva, para ter empatia com aquele necessitado, para olhar aquele que está na rua, isso é prioritário.
Para isso nós temos recebido, né? Para edificar o templo do Senhor, a casa dele, literalmente falando, aonde a gente congrega também, né? As igrejas precisam focar no ensinamento. O povo está sedento em aprender. E eu quero deixar 2 questionamentos para nós aqui. Nós ouvimos o profeta Ageu falar conosco nessa noite. Amém. Através da palavra, que é viva e eficaz. Ele disse que tudo passaria menos essa palavra. E hoje ela tem essa conotação espiritual para nós. E a pergunta do profeta contemporânea para os dias de hoje, para nessa noite, para mim e para você, é o seguinte: eu e você, nós somos uma ajuda na obra de Deus para que essa casa seja construída, ou nós somos um obstáculo? Sabia que nós podemos ser um obstáculo? Sim. Eu posso gastar todo o talento, todo o recurso, tudo que Ele me dá à minha mão para fazer do meu jeito, do meu tempo, na minha forma, do jeito que eu quero, e deixo a dele em ruína. Então eu estou sendo um obstáculo, porque o desejo dele é ter uma habitação para ele morar em mim. Foi sempre assim o sonho de Deus. Ele soprou do Espírito dele no homem, fez o homem sua imagem e semelhança. Outra coisa, eu tenho que medir se eu estou edificando essa casa, se ela não está em ruína, por esses valores que o profeta falou aqui. Sim. Se tudo que eu faço é suficiente, ou eu vivo na insuficiência. Se eu vivo na insuficiência, irmão, sabe? Chega, por mais dinheiro que entra na minha mão, de repente, mas já acabou, com o que é que eu gastei? Não é possível que já acabou. Saquetel furado, insuficiência. É porque a casa do Senhor está em ruína. Porque é a palavra dele. Se você come e não sacia, está sempre, sabe? Aquela ansiedade. Se você veste, mas não se aquece. E cada um aí vai pensando aí. É por quê? Porque ele não está sendo, está insuficiente. Por quê? Por que está insuficiente? Porque o orvalho foi retido. O Senhor diz, eu retive o orvalho. Meu Deus. Aí eu planto, como o orvalho não vem, eu pego a mangueira, eu que pago a conta da água, eu vou lá, agoo, vai produzir. Mas não é suficiente, irmão. Porque aquilo precisa ser à noite, enquanto eu durmo. Aleluia. Ele dá o crescimento para a semente, ele vem com o Glória orvalho, a Deus. ele banha a terra, Sim, Deus e a Senhor. semente multiplica, eu não sei Nos como, ajude, ó Deus. mas aquilo aumenta, Nos e aquilo ajude faz a fartura, viver, irmão. edificar a tua casa, Senhor, a tua Você morada, entende isso, a tua irmão? habitação. Nos ajude, Senhor. Eu quero fechar essa palavra nessa noite. Tudo isso converge para aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha, Mateus 6,33. Ele falou que se nós cuidarmos só dessas coisas, só da nossa casa, esse corpo físico, a nossa casa, os nossos sentimentos, nossas percepções, nossas vontades, nossos sentimentos, ele falou que nós precisamos buscar o que? O reino dele em primeiro lugar, e todas as coisas seriam acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Então, nossa prioridade é para o templo do Senhor. Amém. Eu só construo esse templo lendo a palavra, cultuando a Deus. Eu preciso que essa palavra gere temor dentro de mim. Sim. Irmão, eu dou um exemplo muito simples, todas as vezes que eu posso. O que é o temor do Senhor? Quero falar em palavras bem populares. Imagina você sai da sua casa e logo na pracinha de frente à sua casa tem uma grama muito bonita, verdinha. Tem lá as passarelas, vai ter um gramado e que para você atravessar para outra rua, o espaço mais curto é passar pela grama. Mas aí alguém veio, você sabe que não pode passar, porque tem a passagem. Sim. Mas vem alguém e põe uma placa, não pise na grama. Aí você sai,
Você chega ali, eu e você, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai olhar se não tem ninguém vendo e nós vamos passar. Sabe o que é o temor do Senhor? Eu sei porque sei, não precisa ter a placa, mas eu não piso, mesmo que não tenha ninguém vendo. Sim. Então, esse é o temor do Senhor. Então, quando ninguém vê, quando o seu cônjuge não vê, quando o seu patrão não vê, por causa do temor daquele que é onisciente, onipotente, onipresente, ele mora aqui, então ele me dá discernimento, ele me dá sabedoria, ele me dá orientação, e aí por causa desse temor, eu não toco em nada que não é meu, eu não retiro nada, eu não faço nada que eu não podia fazer quando alguém está vendo. Porque aquele que, que é eterno, ele está vendo, ele sabe. Então, meu irmão, que seja uma noite, se tem havido no seu coração, até hoje, uma indiferença, uma inversão de valores, aonde você só constrói essa casa, tenta construir essa casa, quando algo aqui que você está construindo, o seu império, o seu jeito, a sua forma é prioritário, e aqui dá alguma coisa errada, você quer recorrer aqui, ele está dizendo que isso é indiferença, que primeiro é a casa dele, ele que é o centro, ele é o Senhor, ele é o Criador, nós somos o barro na mão do oleiro. Então, irmão, se renda nessa noite. Amém, Jesus. Responde essa pergunta para o Senhor nessa noite. O que vem primeiro? As suas coisas ou as coisas do Senhor? Sua recreação ou tempo com Deus? Nada pode ocupar esse lugar. Nada. Nada esse pode lugar ocupar é dele. esse lugar. Ele não abre mão. E se nós estamos deixando isso de lado, fazendo o ombro, né? Como o pastor falou, nós não buscarmos em primeiro lugar as coisas do alto, ter essa intimidade, essa comunhão, nós estamos deixando a casa de Deus em ruína. Mas que o Espírito Santo de Deus gere em nós esse temor e nos leve de volta. É muito lindo, né, pastor? O próprio Deus vem reclamar, né? A minha casa está suja, a minha casa está com as paredes trincadas, a minha casa faz tempo que ninguém abre, ninguém limpa, está cheia de teia de aranha. A minha casa. Ele tá olha Deus falando com a gente. Sim, ele sente. E ele parou a gente, pastora, nesse tempo dessa pandemia. Sim. Pra gente, porque a gente diz que, olha a nossa hipocrisia, nós dizíamos que não cuidávamos, porque não tinha tempo. Não tinha tempo. Agora ele nos deu tempo, irmão. Qual a nossa desculpa? Eu não vou jejuar porque eu não tenho tempo. Eu trabalho, meu trabalho é pesado. E agora, irmão? Eu não vou tirar 5 minutos, 10 minutos para orar, não, para falar com Deus, porque eu não tenho tempo. Se eu levanto atrasado, chego cansado, tenho que dormir porque no dia começa tudo de novo, não tenho tempo. E agora? Porque o Senhor não é prioridade. Quando nós colocamos tudo em primeiro lugar, que não seja a presença dele a buscar, desejar, e não é por obrigação. Não sou eu que estou te perguntando, o Senhor está te perguntando para você, individual para cada um, não transfira. O que vem primeiro? Ele quer saber o que vem primeiro na sua vida. O que vem primeiro? Seu reino, suas coisas, seus sonhos, seus projetos, ou a casa de Deus, aqui, a presença dele? Peça ao Espírito Santo que te ajude. Peça ao Espírito Santo que nos revele, que nos mostre, para que nós possamos ser alinhados novamente, para que nós possamos chegar mais perto de Deus e receber as revelações, os segredos do coração dele. Amém, queridos? Amém. Vamos orar, então. Amém, Dinéia. Deus abençoe aí em Curitiba, viu, prima? Um beijo em todo mundo aí. Amém. Muito bom ter vocês conosco, viu? Boa noite, Dinéia Bizanha. Deus abençoe vocês. A avó Nenê tá boa, viu? Mandou um abraço, um beijo. Falei para ela que você tinha perguntado. Tá tudo bem, viu? Amém. Fica com Deus. Glória a Deus. Vamos orar, então? Vamos. Eu quero apresentar, né, diante de Deus, nessa hora, a Arte Forma, a Vivarte, da Sandra Luiz Felipe, a Bela Ótica, da Camila Bastianini, a Bila Shop, BM Brasil,
Daniel Reis Batista, a Banca de Presponto, a Di Fiorena, o Fernando Castaldini, o Fernando Chimionato, Festa Magia, o Flávio Júnior, a Inove Laser, Carol Ribeiro Salão, Marcelo Revestimentos de Interiores, Paulo César Rodrigues, Protect Fran Soluções Agrícolas, RN Multimarcas Rafael, Rede Japa Açaí, todas as regiões, José Andrade Salão, Deixus Franca, Valcore, Vencer Imóveis, VTI Empreendimentos Imobiliários e todas as autoridades e os funcionários públicos que estão trabalhando dentro da prefeitura, estão trabalhando nos hospitais, nos lugares essenciais de trabalho, de serviço ao próximo, entregadores de mototáxi, médicos, enfermeiros, funcionários, o nosso presidente, os governadores, os prefeitos, vereadores e todo o serviço da coleta, né, aqueles que trabalham, né, diurnamente, aqueles que fazem a limpeza nas ruas, que trabalham também na rua, que Deus os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor abençoe os policiais, que o Senhor proteja os policiais, que o Senhor proteja, né, toda a área civil, militar, medicina, né, a medicina, os médicos, todos, que haja uma proteção, que o Senhor venha blindar cada um de nós com o sangue do Cordeiro, que o Senhor nos proteja apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, apesar de nossa dívida, né, com Deus, de não buscá-lo, de não cultuá-lo, de não falar com Ele, passarmos 24 horas e não falarmos com Ele, é uma falta muito grande, de não dar a Ele, né? É uma indiferença que nós fazemos, sendo que nós temos que buscar Ele em primeiro lugar. A hora que nós abrimos o nosso olho pela manhã, que nós pisamos no chão, a primeira coisa deve ser agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida, um presente que Ele nos dá, mais um dia de vida. Aleluia. E muitas vezes nós levantamos de qualquer jeito, nós já levantamos brigando, já levantamos chutando o cachorro, já levantamos murmurando, reclamando e maldizendo aquele dia, porque você vai enfrentar muitos desafios. Todos os desafios que nós temos para enfrentar no dia a dia é uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. Da fé. E eu louvo a Deus porque nós vivemos de fé em fé. Cada dia nossa fé é provada. Cada dia nossa fé é provada. Cada dia nós temos a chance e a oportunidade de sermos diferentes, de fazermos a diferença. E se nós retermos no nosso coração, né, aquilo que não edifica, nós vamos ficar devedor. Então temos que buscar a Deus. Senhor, eu quero apresentar cada família da comunidade Ágape, cada família que está nos ouvindo, cada família que estão aqui com a lista, com os nomes, ó Pai. Sim, ó Deus, nós entregamos nas suas mãos, meu Deus. Meu Deus, visita com o seu poder, visita com a tua misericórdia, visita com o seu amor. Ó Deus, visita teu povo, Senhor, e abençoa. Senhor, faz resplandecer o teu rosto. Senhor, livrai de todo mal. Senhor, de toda moléstia, de toda praga. Oh, de toda praga, de toda peste. Senhor, livrai-nos, Senhor. Livrai a terra, livrai as nações, livrai os povos, livrai as famílias, Pai. Livrai-os, Senhor, de todo mal, de toda maldade, de toda, Senhor, injustiça, meu Pai. Em nome de Jesus, eu clamo por Ti. Eu clamo por um agir sobrenatural do Senhor. Eu clamo por um mover sobrenatural do Senhor. Senhor, move com a sua glória, move com o seu esplendor, move o céu sobre a terra, move o céu na terra, Pai, alinha-nos contigo. Senhor, nós precisamos de Ti, nós suplicamos por Ti, nós clamamos por Ti, nós invocamos o Teu nome, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, sim, Deus dos nossos pais, Deus ouve nosso clamor, venha, Deus de Israel, venha, vem Deus de Israel e nos abençoa, cuida de nós, Senhor, é o que nós oramos em nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos a água, te apresentamos esse copo com água, meu Deus, Senhor, coloca nessa água o seu poder, Pai, que ele seja, Senhor, para o nosso corpo, para o nosso físico, para a nossa alma, para o nosso espírito,
o remédio, o bálsamo, a cura, meu Pai, a libertação, que tantos precisamos de Ti, meu Deus. Abençoa, nós abençoamos aqueles que vão tomar, nós abençoamos cada água aqui representada, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, dando graças ao Senhor, graças a Deus, Senhor, porque o Senhor confirma a obra das nossas mãos, confirma a Tua palavra, Pai, e nós recebemos e nós tomamos pela fé, crendo, Senhor, que o milagre está acontecendo em nossa vida. Amém. Você pode dizer amém e tomar junto comigo? Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Um grande beijo no teu coração. Amanhã estamos aqui às 7 horas da noite, juntamente com vocês, às 19 horas. Não perca, convida outras pessoas para estar recebendo, para estar ouvindo. E que o Senhor abençoe a tua noite. Que você deite e durma um sono do justo. Que você deite e durma em paz, porque só o Senhor te faz repousar em segurança. Amém? Boa noite a todos vocês.